Fala galera, aqui é Igor, sou CEO da AITech e hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente em nossas consultorias e muito trazida pelos nossos clientes, que é qual framework eu devo usar para o meu problema. Então a gente tem hoje na IA diversos frameworks como N8N, LangChain, QAI, LangGraph, uma série de opções que a gente pode utilizar para estar construindo nossos agentes de IA, automatizando nossas tarefas, realizando nossos projetos. Então, dentro dessa grande variedade de frameworks que a gente tem, qual eu devo usar para o meu projeto? Quando usar eles? Então, hoje eu vou responder essa questão aqui para vocês. Começando aqui pelo N8N. O N8N é uma plataforma open source, extremamente consolidada, é muito popular, então tem uma comunidade muito forte. Eles têm um componente de AI Agent que funciona muito bem. Então, o N8N é um framework que o pessoal utiliza muito para automação, então muita gente já estava ambientado a esse framework. E aí tem agora os componentes de AI Agent que consegue automatizar usando LLMs, mais processos ainda. Então, aqui já ilustrando aqui para vocês, esse é o componente que você pode ver lá no N8N. Então, você consegue acoplar o modelo de LLM, consegue acoplar o que é mais importante, as tools, além da memória para esse agente operar. E quais as vantagens e desvantagens do N8N? Ele é uma ferramenta excelente para quem já está ambientado no N8N e que por ser uma plataforma no code, mesmo sem você saber programar, você consegue construir seus agentes de IA, que funciona para a maioria dos casos, principalmente os mais simples, para prototipar de forma muito boa. E qual seria a desvantagem? Tudo que é fácil de ser construído tem sua desvantagem porque você perde personalização nesse processo. Então, eventualmente a gente lida com alguns problemas de controle do processo, controle de quando o agente deve utilizar determinada ferramenta ou não, que é um ponto extremamente importante da construção dos agentes, como a gente vem discutindo aqui nos vídeos do canal. Então, essa é a desvantagem do N8N, apesar de suas vantagens de ser muito ambientado por muita gente utilizar essa plataforma, ser muito fácil de construir seu agente de IA. Então, o próximo, trazendo na escadinha de dificuldade versus, vamos dizer assim, dificuldade de usar versus retorno, vamos trazer aqui o Langflow. O Langflow é uma plataforma low code, então você não precisa saber programar para usar essa plataforma, e eles também têm um componente de agente que funciona muito bem. E o Langflow já te traz um nível de personalização maior que o N8N, dá mais flexibilidade, você consegue construir melhores aplicações. Então, aqui tem um componente de agente do Langflow e João, nosso CTO da AITech, preparou um vídeo explicando como você construir esse agente de IA com o Langflow, e você vai conferir aqui no card acima como construir na prática esses agentes. A vantagem do Langflow é justamente essa, que ele te dá mais personalização, você pode customizar os componentes e você também consegue realizar a mesma flexibilidade do N8N com as tools. Então, você pode utilizar aqui uma tool de RAG, Retrieval Augmented Generation, você consegue buscar informações de documentos e passar isso para LLM por meio de vetores, semântica, similaridade, esses conceitos que João também explicou aqui no canal, como você pode também ver aqui no card acima. Você consegue passar essas ferramentas para o agente, ele consegue realizar seu problema, resolver e automatizar sua tarefa de uma forma sem você precisar programar, como outros frameworks que eu vou mostrar aqui. Também isso é uma desvantagem. Entre as desvantagens do Langflow está a falta também de personalização, de controle do que você vai construir. Os próximos frameworks que a gente vai ver aqui, como o QAI e o LangGraph, a gente tem um maior controle porque a gente está operando um código. Isso te dá mais flexibilidade na construção do agente. E também você consegue garantir a escalabilidade do seu projeto. Quando você está com código, você tem domínio total ali da escalabilidade, da personalização. E esses pontos que, quando você utiliza ferramentas code low code, você acaba ficando um pouco refém da estrutura criada pelas empresas e pela comunidade que opera aquele framework. Tem também essa limitação da escalabilidade. Então, trazendo aqui o próximo, o QAI. O QAI é o framework já em código. Você não consegue construir ele com ferramentas no code low code, mas eles vêm com o objetivo também de construir sistemas de agentes de IA. Imagina que você tem sua empresa, um time de marketing que tem um cara diretor de marketing, um cara especializado em SEO, um cara especializado em copywriting, um cara especializado em social media. Você consegue construir o time com base nesse princípio de equipe, colocando um supervisor, outros membros especializados em pontos específicos que eles conseguem colaborar para resolver o problema. Então, essa construção de multi-agentes, sistemas de multi-agentes, te dá um alto grau de personalização e um alto grau de resultado do seu sistema de agente de IA. Eu trouxe aqui uma parte da documentação do QAI muito interessante, que eu vou ilustrar um ponto prático de por que e quando usar QAI ou não, e por que não usar o próximo framework que eu vou meter aqui, o LangGraph. Então, se você ver essa página aqui, criando agentes eficazes lá da documentação do QAI, você vai perceber que ele dá várias dicas muito pertinentes, como concentrar nas tarefas em vez dos agentes. Tem até um jogo legal aqui, porque se você tiver o agente mais perfeitamente definido, então imagina que você tem o melhor funcionário da sua empresa, se você passar uma tarefa para ele errada, o resultado não vai ser bom nesse sentido. Entretanto, se você passar a tarefa certa para um cara que não é o melhor da sua empresa, vai ter um progresso maior nesse cenário. Então, foi um jogo que trouxe aqui que eu achei muito interessante, eu tô trazendo aqui para vocês. Então,
Então, tem várias dicas interessantes de como construir esses agentes eficazes. E eu queria bater em um ponto específico, que é a importância da engenharia de prompt na construção dos sistemas de muitos agentes por AI. Em que sentido, Igor? Quando você tá, eu até brinco aqui com os projetos que a gente realiza, que muitas vezes a gente consegue resolver os problemas com engenharia de prompt, mudando ali a função do agente, o objetivo dele, a backstory do agente, então a história por trás. Você vai ficar familiarizado com esses termos quando você vai construir com o AI, mas todos são definidos por engenharia de prompt. E se você for ver essa documentação aqui, ele bate muito nessa tecla da engenharia de prompt. Quando você estiver, seja específico, especializado, alinhar com professores do mundo real, então tem uma série de dicas para construir esses objetivos, esses componentes principais da construção de muita gente com Free AI. Isso é interessante por quê? Porque uma pessoa de negócio do seu time que não sabe programar consegue contribuir efetivamente na construção do agente. Tira um nível de complexidade que você pode observar no próximo framework que eu vou trazer aqui, que é o LangGraph, que você exige uma barreira de entrada e domínio de código maior por ter outra arquitetura de construção dos sistemas de muita gente. Então esse é o ponto positivo do Free AI. O ponto negativo frente aos outros dois citados anteriormente é que você precisa codar. Ele é framework construído em Python, você precisa saber codar ao mínimo por mais que o prompt impacte muito, você ainda precisa usar programação para construir os agentes. E já linka para o próximo framework, que é o LangGraph. Pelo graph do nome, já traz que ele é um framework construído em gráficos. Ele é um framework construído baseado em máquina de estados, mas também para construir nossos sistemas de muita gente, para resolver nossos problemas. Ele é um framework do ecossistema do LangChain, que é um framework de orquestração de aplicações de IA. Foi um dos que mais contribuiu com o avanço da IA generativa nesses últimos anos. Um framework importantíssimo aí para essa trajetória, com aplicações de RAG, com aplicações de agentes SQL, todas essas integrações com o Vector Stories. Foi um framework bem importante. Esse mesmo ecossistema criou o LangGraph, também é open source. O LangGraph, ele é todo baseado em grafos, então você pode ver aqui, é uma estrutura de grafos, desse exemplo aqui de Agentic RAG, e por isso tem seus benefícios e malefícios. Por ser um framework em código, diferente dos dois primeiros, ele também é construído em código, o LangGraph, é uma barreira de entrada maior, e ainda mais com a construção baseada em grafos, então exige que você entenda mais os conceitos na hora de realizar o projeto. Só que esse ponto traz as vantagens. Qual é a vantagem? Você tem maior controle da sua aplicação. Então eu vou trazer aqui esse exemplo de self-RAG e vou explicar para vocês. Então você traz uma pergunta, então tem um nó de retrieve, e esse nó, ele vai buscar informação de documentos numa Vector Store. Ele puxa esses documentos a partir de uma pergunta do usuário. Então imagine que você pegou um livro e colocou na Vector Store e você tem esse nó de retrieve. Então vai buscar alguns chunks dessa Vector Store, ele vai avaliar se esses documentos foram relevantes ou não para a pergunta do usuário. O usuário fez uma pergunta sobre o conteúdo do livro, ele trouxe as informações, esses documentos são relevantes para a pergunta do usuário? Sim ou não? Não. Então reescreve essa questão. Então, às vezes, com a mudança de algumas palavras, mantendo o sentido da pergunta do usuário, a gente consegue trazer informações mais relevantes desse documento. Então, sim, ele vai e gera. Vai pro próximo nó. Em seguida, ele verifica se teve alucinação. Então, teve alucinação ou não? Se teve, escreve novamente. E assim vai para o último ponto, que é, ele responde a pergunta do usuário, essa geração final? Não. Então, gera novamente. Então, se sim, dá essa resposta. Você consegue ter um controle garantindo que o seu sistema de RAG não vai alucinar, por exemplo. Isso também pode ser aplicado para qualquer outro contexto de construção de multi-agentes. Essa é a vantagem do LangGraph, te dá mais controle, você consegue realizar aplicações mais robustas para colocar em produção, por exemplo. Entretanto, tem a barreira de entrada na programação e tem a barreira de entrada dos conceitos e realização dos projetos. Então eu trouxe aqui para vocês os frameworks mais importantes. Tem diversos outros também atualmente no mercado, Pydantic AI, DeFi, uma série de outros frameworks. Eu trouxe aqui o que a gente mais usa na prática, o que a gente mais vê utilizado no mercado para a construção desses agentes, e a gente trouxe aqui essa explicação para você, para te ajudar a decidir qual framework você vai usar. Com certeza espero ter ajudado. E nesse mundo da IA, a gente sabe que toda semana é novidade, toda semana tem um framework novo, tem uma aplicação nova, um modelo da China que surge, uma aplicação como Manus AI que surgiu recentemente também, que é utilizando conceitos de ferramentas aqui. Nesse mundo sempre tem uma novidade, é muito importante você estar dentro de uma comunidade que te traga esses assuntos mais recentes, e se assim você se manter atualizado, você tem que estar estudando toda hora. Esse é um convite para você participar do IA Tech Hub, totalmente gratuito, no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Te convido a participar lá. Diariamente tem discussões extremamente interessantes, até discussões mais técnicas, então você se mantém atualizado, se mantém um alto nível técnico para realizar suas aplicações com IA. Você não fica para trás nessa revolução que a gente está vivendo. Muito obrigado pela atenção de vocês e te vejo lá no IA Tech Hub. Até mais!